Já vou começar com tudo, que coisa, a gente estava aqui tão descontraído, já ter que falar disso, né? Mas também é um tema que pode ser divertido, né? Em algum sentido. Tudo bom, querido? Tudo bem, Gustavo. Tudo bem em termos aqui. Nós estamos atravessando o ciclone extratropical aqui. Está bastante chuva desde ontem. Caiu a temperatura, a sensação térmica com a umidade fica ainda mais baixa, né, e muito transtorno. Espero que nenhuma tragédia, né, acometendo milhares e centenas de milhares de famílias que são atingidas, né, nas suas casas por conta de granizo, estradas interrompidas, né? E oxalá seja passageiro esse ciclone e a gente retorne aqui a uma condição climática menos insegura. Prazer estar aqui contigo, bom dia, um grande abraço para ti. Olha, Gustavo, eu preferiria que fosse cômico e não trágico, né? Essa imposição da realidade ao governo em relação à necessidade desses arranjos de convivência, né? O governo está... o presidente Lula, que montou aquela espécie de uma Arca de Noé, né, para salvar a democracia, essa Arca de Noé agora ela é tomada também por aqueles que estavam do lado de lá, né, afrontando justamente a democracia. Então, contraditoriamente, nós estamos assistindo, né, uma acomodação dentro do governo com forças, né, da direita que atuou fortemente, vivamente, durante o governo fascista militar anterior, né, mas que passa a aderir ao governo não por uma percepção, né, programática comum, um entendimento comum sobre as políticas necessárias para fazer frente às urgências, tanto nacionais, mas sobretudo humanas e sociais do nosso país, mas por conta de, né, um partilhamento, né, da sua visão, que é uma visão, né, de acesso aos fundos públicos e controle do orçamento, né, para fins pouco republicanos. Eu acho que tem um realismo por trás disto, né, que é o fato de nós termos no Congresso, né, uma representação muito diminuta, né, do número de representantes parlamentares vinculados ao governo, aqueles que foram eleitos em 13 de outubro passado, né, na coalizão de 11 partidos da chapa Lula-Alckmin, ao redor de 130 parlamentares, mais alguns do campo, né, de centro-esquerda, o campo progressista e democrático que tem aderido. Nós temos do outro lado a extrema-direita, tem uma representação formidável, né, uma eleição sui generis, a maior representação parlamentar da extrema-direita brasileira, né, até hoje na nossa história, que também fica ao redor de 130, 140 deputados na Câmara dos Deputados, e finalmente, no meio disto, não é, que é o que se chama centrão, mas é um bando vinculado ao chefe da deputadocracia, o deputado crata Arthur Lira, não é, e que é um fator que define o lado em que as decisões da Câmara dos Deputados é tomada. Se o bando do Arthur, se o Arthur Lira orienta o seu bando de 240, 250 deputados a votar em matérias, né, que tem a convergência com os parlamentares que apoiam o governo vence. Se, ao invés disso, o Arthur Lira orienta o seu bando para votar do outro lado, né, com a extrema-direita, as bandeiras da extrema-direita são aprovadas. Tu observa que em todas as votações, seja a favor ou contra o governo, mas todas as votações que nós acompanhamos nesse primeiro semestre, elas têm um score, né, ao redor de 370, 380 votos de aprovação, seja contra, seja a favor do governo. É essa equação que o presidente Lula faz, né, por conta deste realismo, né, e ele, evidentemente, ele pode trazer impactos que são preocupantes do ponto de vista da limitação que o governo possa ter para executar um programa de governo que tenha maior limpidez e clareza programática no sentido, né, das respostas que são necessárias. O governo está diante de uma circunstância que, se ficar impedido de realizar, de concretizar os compromissos que ele assumiu na eleição, né, do ano passado, ele pode, em consequência disso, né, perder uma adesão social, o apoio social e uma sustentação, né, popular de apoio, e isto, né, levar
a uma circunstância de dificuldades, né, da governabilidade. Esse é o cenário que nós estamos pela frente. Eu espero, né, que o governo incorpore, mais além de fazer esta equação de ajustes internos, né, para incorporar esses setores contraditórios ao seu governo, mas que ele compense também com outras medidas que deveriam acompanhar o governo desde sua origem, que é de ter formas de sustentação e de governabilidade não exclusivamente dependentes dessa coalizão, né, congressual. Né? E eu me refiro aqui diretamente, bem objetivamente, a formas a um dispositivo popular de participação, de apoio ao governo, né, seja na forma de uma democracia, né, plebiscitária, de submeter ao escrutínio público temas centrais da conjuntura, tema mesmo do Banco Taxa de Juros do Banco Central, autonomia do Banco Central, outros temas relacionados a valores, né, que são muito caros, né, aos direitos humanos, como o tema do aborto e outros tantos, e outras questões econômicas centrais. Submeter isso a uma democracia, né, plebiscitária e também combinada, além das conferências temáticas e outras formas de participação e controle social, né, que é muito característico na área de saúde, educação, assistência social, etc., mas aprofundar ou inventar uma forma do que são as experiências, né, acumuladas de orçamento participativo, claro que com ineditismo de levar para a esfera federal, mas são essas formas de apropriação pública, né, das verbas do orçamento estatal, né, e evitar que essas verbas sejam alvo da cobiça do orçamento secreto, dessas práticas, né, corruptas, desses setores, né, que guardam contradições importantes com o governo que foi eleito no ano passado. O desafio do governo é, mesmo com esse arranjo, né, garantir que o programa que seja executado não seja um programa derrotado, imposto por esse que passa a incorporar o governo, mas que seja o programa aprovado na eleição de 30 de outubro do ano passado.